Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Estou aqui novamente gravando um vídeo para vocês. Dessa vez estou em um ambiente diferente. Não sei se vocês estão escutando um pouco de ruído aí ao fundo, mas faz parte de a gente estar em casa, isolado, né? Mas eu estou em casa, isolado, em quarentena e hoje me tocou ficar por aqui e infelizmente tem um ventilador de teto aqui, então tá fazendo um pouco de ruído, mas espero que não atrapalhe o áudio para vocês, beleza? Bom, o tema dessa minha apresentação de hoje, de agora, é comentar um pouco sobre algo que a gente já tinha trabalhado, já tinha comentado em sala de aula logo no começo do ano, que era a questão do que é ciência, afinal, né? Ou seja, o que é sociologia, o que é a ciência social, o que é essa ciência que estuda a sociedade. Eu lembro que eu comentei para você explicar o que é ciência e o que é sociedade, né? Então, venho aqui retomar algumas discussões, colocar alguns pontos que a gente trabalhou em sala e a gente retomar um pouco daquilo que foi trabalhado em termos de conteúdo de apresentação mesmo, assim, né? O que é sociologia? Eu até provoquei com vocês que quando eu ia para a escola, eu chegava na escola e ficava em dúvida sobre o que era aquilo, para que servia no nosso cotidiano, né? Acho que o cara passa muitas horas na escola, aprende um monte de coisa, um monte de conteúdo, e muitas vezes o cara não consegue, a pessoa não consegue saber para que serve aquilo na vida prática. Meio que a escola parece um ambiente à parte de todo aquilo que é o resto da nossa vida. Então fica um negócio meio deslocado. E aí, na minha época não existia sociologia, nem filosofia, infelizmente, né? Eu gosto muito de filosofia e tal. E não é porque seja minha área também, mas enfim. Então, o que é, né? Ou seja, primeiro, o que é a ciência? Então, a gente tem que... Primeira coisa que eu acho que as pessoas... E eu acho que é um momento interessante para debater isso, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é ciência, afinal. E começa com um erro crasso, um erro grave, que muita gente, inclusive cientistas, utilizam a palavra teoria confundindo com hipótese. Ou seja, teoricamente tal coisa é assim, mas teoria é apenas uma hipótese e tal. Não, teoria é, digamos, a fundamentação mais consolidada. É a consolidação de um estudo, de uma investigação. Então, por exemplo, se você quer investigar determinado fenômeno, seja ele social, político, econômico, da natureza, enfim, geográfico, geológico e tal, você parte de uma construção teórica que antecede sua pesquisa, certo? Então, o que é essa construção teórica? Atrás de mim aqui tem um monte de livros que são livros que contêm teoria. Então, se eu vou estudar algo, qualquer objeto de pesquisa, seja ele qual for, uma partícula, uma pedra, uma rocha, um fenômeno social, eu tenho que separar um conjunto de obras teóricas como essas, por exemplo, fazer uma investigação sobre o que já tenha sido feito, já tenha sido investigado, já tenha sido comentado, em termos de consolidação de um estudo prévio daquilo que eu pretendo estudar no futuro. Então, quando a gente trata de ciência, a gente não parte do nada, não é achismo, não é teoria é achismo e tal. Não, não é. Teoria é algo que já está consolidado. Então, primeira coisa, segunda questão da ciência, né? A ciência não trabalha com achismo, como eu já coloquei, com achismo. Eu acho que é isso, eu acho que aquilo é apenas uma hipótese e tal, abstrato. Não, a gente trabalha com fatos. Então, o que a ciência investiga? A ciência investiga as regularidades, aquilo que se repete, para entender essas repetições a partir do estabelecimento de relações de causa e efeito. Então, eu só vou entender o fenômeno da chuva, por exemplo, quando eu entender como é que esse fenômeno, ou por que esse fenômeno se repete. E aí a grande questão da ciência é que a ciência não... muita gente também tem essa questão. Mas a ciência não explica tudo. Mas o princípio fundamental, filosófico da ciência, não é nos trazer respostas. Muito pelo contrário, toda investigação, todo avanço científico, ele começa a partir de uma questão, não é de uma resposta. Obviamente a gente busca estabelecer explicações sobre determinadas coisas, ou seja, quais são as causas que levaram ao fenômeno tal.
quais são, digamos, quais são os elementos que condicionam o acontecimento X. Eu vou estudar quais são esses elementos, esses acontecimentos, esses materiais, esses fenômenos que explicam determinado acontecimento ou determinado outro tipo de elemento químico, etc. As reações químicas ou a questão da energia elétrica, as descargas elétricas, por exemplo, de trovões, relâmpagos, né, na verdade. Então, tudo isso a ciência explica, mas ela explica o quê? Ela explica as regularidades, aquilo que se repete. Você não vai explicar, mas a ciência não explica tudo, a ciência não consegue explicar tal coisa. Sim, beleza, mas esse não é um problema para a ciência. A ciência não quer explicar o extraordinário, a ciência busca entender aquilo que se repete, aquilo que possui uma regularidade. E a partir do entendimento dessa regularidade, entendendo as suas causas, a partir dos seus efeitos, estabelecendo quais são, digamos, os mecanismos que fazem com que esse determinado fenômeno aconteça, é que você vai poder entender os fenômenos extraordinários. A ciência não explica tudo, e porque ela não busca explicar tudo, ela busca explicar justamente essas causalidades. É aquilo que nos provoca curiosidade. Então a ciência ela não tem... uma crítica que é muito relevante quando a gente vai estudar a filosofia da ciência é justamente isso. A ciência muitas vezes ela não nos traz paz de espírito, porque essa não é a função da ciência. Nós podemos encontrar paz de espírito na religião, nas artes, na expressividade da dança, tocando música, escutando música, indo a um teatro, a um show, ou praticando esporte, fazendo meditação, ou, entre outras coisas. A ciência não nasceu para nos trazer conforto, muito pelo contrário. Então, quando a gente vai falar de sociologia, ciências sociais, as ciências que estudam os fenômenos sociais, os fenômenos humanos enquanto interação de pessoas, né, em sociedade, nós estamos estudando os nossos próprios comportamentos. Então, por que pensamos assim? Por que achamos que determinada coisa é assim? Por que nos vestimos dessa maneira? Por que a moda muda de determinadas formas, em determinadas épocas? Ou seja, quando pensarem em sociologia, quando pensarem em ciências sociais e ciências humanas, vocês têm que entender que é ciência do mesmo jeito, com outras, digamos, com outras modalidades, com outros formatos teóricos, com outros conceitos, mas basicamente é a mesma coisa. As ciências sociais, ciências humanas, elas derivam da mesma fórmula científica, do pensamento científico das ciências exatas. As ciências humanas sociais são bem posteriores, digamos, à matemática, à física, enfim. Elas são desenvolvidas posteriormente e elas vêm muito influenciadas por esses modelos metodológicos, teórico-metodológicos, por esses instrumentos de pesquisa. Inclusive, os primeiros sociólogos, como Auguste Comte, inclusive, George Simmel, o próprio Durkheim, eles utilizaram muitos, digamos, elementos. O Simmel utilizou, por exemplo, elementos do pensamento da teoria da química, por exemplo. Então, ele entende a sociedade como uma forma de interação de elementos individuais. É como se fossem partículas que estão se relacionando, formando pequenos outros micro-organismos que vão se complexificando, formando uma sociedade geral mais complexa. Mesma coisa na química, por exemplo, ou se você pensarmos a biologia. Então, as células de tecido que compõem, por exemplo, a minha unha, são muito similares com as que compõem a minha pele, com as que compõem meus tecidos ósseos, musculares, enfim. A questão é que a forma como elas se interagem, a forma como elas interagem entre si, é o que condiciona o que elas se tornarão. Se unha, se pele, se músculo cardíaco, se meu próprio cérebro, meu cabelo, que já está meio sofrido aqui, já está meio debilitado. Mas enfim, é a mesma coisa, ou seja, grupos de seres humanos, pensando como os ímãs, são elementos individuais, né, como se fossem átomos, que vão se juntar e vão dar origem a coisas diferentes. Então, um grupo de seres humanos pode se juntar para jogar uma partida de futebol, outros podem decidir fundar um partido político, outros podem decidir adorar uma pedra, outros podem decidir
pichar o muro, outros podem compor uma sinfonia, enfim, depende a forma como esses elementos individuais vão interagindo entre si, é o que vai proporcionar vários outros elementos mais complexos. Então a ideia é bem parecida nisso aí. Depois, com o passar do tempo, é que a coisa vai digamos, vai se separando, cada um vai tomando uma característica muito similar. Psicologia, psiquiatria, sociologia, geografia, né? Enfim, mas tem muitos elementos das ciências exatas que estão presentes o tempo todo. Eu mesmo trago para vocês o tempo todo dados estatísticos para a gente, quando a gente vai falar sobre características da sociedade brasileira, por exemplo, fenômenos que estão acontecendo no mundo, a imigração, por exemplo, vamos estudar conflitos no Oriente Médio e tal, quais são os contextos socio-históricos ali para tentar explicar um pouco, entender um pouco aqueles fenômenos que estão acontecendo e tal. E eu sempre trago para vocês um monte de dados estatísticos, de tabelas, de números e tal, papapá. Porque esse tipo de modalidade matemática nos ajuda a entender muito a forma como a sociedade, de uma forma geral, né, de uma forma mais ampla, ela pode ser entendida, né? Ou seja, o uso da estatística e da matemática pode nos ajudar a entender muitos fenômenos sociais. Obviamente estou falando de um quadro mais geral, tá certo? Então, quando a gente fala de ciências, a gente tem que entender que quando a gente fala de sociologia, é a mesma coisa, é muito parecido com matemática, pelo menos na minha ótica. Quando a gente utiliza, por exemplo, cálculos da física para saber qual a distância percorrida por um objeto numa situação X, ou seja, qual a velocidade necessária que esse objeto de massa tanto precisará para atingir um ponto tal em quanto tempo. Ou seja, você pega a fórmula matemática lá, utiliza os dados, calcula e vai chegar a um resultado. E isso condiz muito, casa muito bem com a realidade material. Então são números abstratos, são fórmulas abstratas, mas que condizem com o mundo material. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu pego meu carro em Campina Grande e me dirijo a João Pessoa. Então eu sei qual a velocidade média que eu tenho que fazer para chegar em João Pessoa em um determinado tempo. Ou seja, se eu for a 100 km por hora, eu vou chegar em 1 hora e 40 minutos, por exemplo, em João Pessoa. Amanhã, se eu fizer o mesmo percurso, a média de velocidade de 100 por hora, eu não vou demorar 2 horas e meia. Porque a realidade material não está. O espaço não mudou. A relação tempo-espaço não mudou. Então é uma noção, é um cálculo que eu faço e que funciona na realidade. Eu sei de quanto combustível é necessário nessa média de velocidade para chegar a João Pessoa, sem ter que parar para reabastecer o veículo. Porque eu sei a média, mais ou menos, o custo de quanto o meu veículo vai precisar para percorrer determinada distância. Então tudo isso é um cálculo matemático, mas que condiz com a forma como a realidade se apresenta. E na sociologia é muito parecido. A diferença é que a gente tem um grau de interpretação, que a gente chama de subjetivo, ou seja, existem várias modalidades de poder interpretar uma série de dados. Então talvez seja um pouco mais complicado, mais complexo por conta desse monte de conceitos que a gente tem, esse monte de perspectivas muitas vezes divergentes que se contradizem, elas se chocam, né, muitas vezes, em muitos casos, dependendo do que você esteja investigando, do que você queira observar. Então há conflitos, mas lembrando, não é opinião. Quando a gente investiga um determinado fenômeno social, a gente parte de dados. Então a gente faz 50% da população tal, 49% tal. O que esses números querem dizer? Então pegamos esses números, levamos para as nossas, digamos, nos nossos momentos de reflexão em casa ou na universidade, seja onde for, e vamos realizar um processo de interpretação desses dados para tentar entender quais são as causas que geraram esses efeitos. Então é a mesma coisa. E os conceitos sociológicos, eles são instrumentos, são praticamente a mesma coisa que fórmulas matemáticas para entender esse funcionamento desse objeto de pesquisa que é a sociedade.
Obviamente, um ser humano ele não age, ele não tem o mesmo comportamento que uma pedra, que uma placa tectônica, que um vulcão, que uma corrente marítima. É muito mais complexo. Os seres humanos são mais complexos porque eles têm interesses divergentes, vários interesses. Os interesses de hoje podem ser outros amanhã. Basta seguir a novela que é a política brasileira. Uma coisa é hoje, amanhã é outra, e esse conflito, e você fica tentando entender a forma como esses agentes estão em interação para gerar resultados que muitas vezes, por exemplo, quantas vezes a gente pensa uma coisa, vou fazer tal coisa, vou juntar fulano de tal com cicrano, um objetivo final X. E você faz tudo bem direitinho, planeja, faz tudo bem direitinho, e no final a coisa é que sai completamente diferente. E até contradizendo tudo que aquilo que você planejou. Porque eu não tenho como, nós não temos como prever o comportamento humano. Uma pessoa é hoje uma coisa, amanhã pode ser outra. As pessoas mudam, as pessoas mentem também. Então, quando a gente vai fazer investigação, se um físico vai investigar a lei da gravitação universal de Newton, por exemplo, ele vai pegar uma pedra, vai começar a jogar para medir a resistência do vento, e a aceleração da gravidade em um determinado espaço, enfim, determinado contexto específico e tal, no laboratório, no vácuo, não sei e tal. A pedra vai cair, o que a gente sabe, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Amanhã a pedra vai decidir cair a 10,6 metros por segundo ao quadrado, porque ela decidiu. Não é assim que funciona. Então é por isso que a gente separa ciências exatas de ciências humanas, porque quando a gente estuda o comportamento humano, a gente está lidando com um objeto de pesquisa que ele é complexo demais, que é o ser humano. Então, lidar com seres humanos, estudar os comportamentos de seres humanos em interação, formando grupos sociais, formando sociedades, é extremamente complexo, porque é um objeto de pesquisa que está o tempo todo em movimento, em transição, ele está mudando sua opinião, seu comportamento. E por isso que nós temos um monte de conceitos, um monte de teóricos e tal, para justamente tentar, quanto mais complexo, ou seja, não é uma coisa que eu sempre digo, não existem respostas simples para fenômenos complexos. Fenômenos complexos exigem respostas complexas. E para isso nós necessitamos de cada vez mais ferramentas e instrumentos para entender esses fenômenos.